Pensando sobre minha infância, lembrando de momentos que me marcaram. Eu, pelo menos nos últimos anos, comecei a ter o costume de olhar para o meu passado e tentar entender as coisas, analisar de forma fria, com a cabeça de hoje. Na tentativa de entender o que motivava minhas ações e o jeito com que eu interagia com as pessoas ao meu redor. Eu lembrei de algo que acontecia com alguma frequência e que, olhando para trás agora, me causa estranheza e certa repulsa. Muito prazer, eu sou o Kiski. Antes de começar de fato a discorrer sobre os assuntos principais do vídeo, vou dar um pouco de contexto para vocês. Crescendo, por uma parte considerável da minha infância e pré-adolescência, quase todo final de semana, minha mãe ia na casa da mãe dela, a minha avó, e levava eu e meu irmão mais novo junto. A minha tia morava praticamente no mesmo terreno, era vizinha dos meus avós. Por isso a gente ia visitar nossos avós, mas sempre acabávamos passando na casa da minha tia, e devido à proximidade das nossas idades, eu e meu irmão mais novo e minhas duas primas assistíamos desenhos juntos, brincávamos de esconde-esconde, pega-pega, fingíamos ser personagens de novela, da novela Rebeldes, eu sei, vergonha alheia demais. Além de também jogarmos videogame e às vezes até brincávamos de algum jogo que tínhamos acabado de jogar. Eu não faço a mínima ideia de como isso funcionava, mas funcionava. Provavelmente só funciona quando se tem 4 crianças com muita criatividade e imaginação fértil juntas. É curioso que eu tenho memórias muito boas desse tempo, em parte, provavelmente porque a nostalgia faz seu trabalho de forma muito efetiva, só realçando as boas memórias e apagando as dificuldades e trauma. E também porque não tinha lá muita responsabilidade na época, nem um boleto, nem uma fatura de cartão, nem uma conta para pagar. Saber se eu iria conseguir pagar o aluguel do mês seguinte, por exemplo, não era uma questão, apesar de que provavelmente para os meus pais, que sentiam na pele as mazelas do capitalismo, era. Por tudo isso, lembro dessa época, dessas interações, de forma bastante positiva e de certa forma são memórias aconchegantes também. Mas teve uma coisa que me lembrei, e talvez só eu lembre, pois só eu pensava isso na minha cabeça naquela época. Me lembro que nós brigávamos de vez em quando, o que é normal de certa forma, você uma hora ou outra vai brigar com seus amigos, é inevitável. Mas a prova da amizade é que as brigas são superadas e vocês conseguem seguir em frente juntos. As brigas eram entre mim e as minhas primas, e com meu irmão sempre, já que nossa relação não era das melhores. Eu não consigo me lembrar de nenhuma razão específica agora, mas com certeza eram razões bobas, já que eu era uma criança boba. As memórias de que nós brigávamos não é o importante aqui, e sim de como eu lidava, ou melhor, não lidava com isso. Nós brigávamos, ficávamos de cara fechada um com o outro, seja lá por qual motivo que fosse, mas aí nascia um conflito. Chegava a hora de ir embora, que era quando minha mãe chamava a gente pra ir pra casa, nós íamos, e eu ficava remoendo aquilo a semana toda, até quando chegava a hora de ter que retornar pra lá, já que eu não tinha outra escolha a não ser ir onde meus pais me levavam. Eu era uma criança no final do dia. Aí nós chegávamos lá e, caramba, que isso, todo mundo tá agindo normalmente, qual o motivo de ser gente boa? E a nossa briga da semana passada, todo mundo esqueceu de tudo, literalmente só eu ficava guardando rancor, com ódio deles a semana toda, às vezes duas, seja lá por qual motivo bobo que havíamos brigados, eu ficava remoendo aquilo e levava comigo, nunca seguindo em frente, mantendo o rancor e me retroalimentando do meu próprio ódio. Ver aquilo, aquela situação, estar lá, me causava uma estranheza imensa, era como se vivêssemos em realidades diferentes e, de certa forma, realmente vivíamos agora que eu penso nisso. Mas eu não entendia, era algo quase que alienígena. Como assim? Todo mundo tá de boa? Eu ficava meio deslocado nas primeiras horas que chegava lá na casa delas. Claramente é o sinal da falta de maturidade, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, por que só eu mantinha aqueles sentimentos tão pesados por tanto tempo? O que levava aquilo? Por que eu não conseguia seguir em frente como claramente todos eles conseguiam? As minhas duas primas e meu irmão também. Aquele ódio, aquela raiva, só fazia mal pra mim. Todo mundo seguia em frente, ninguém mais se importava com a discussão, que era uma bobagem, mas eu me agarrava nela, abraçava aquele ódio, quase como que se tivesse a obrigação de fazê-lo, sem pensar, como se fosse tão normal como respirar é. Uma coisa que me trouxe essas memórias de volta foi reassistir o começo de Chihaya Furu. O flashback da introdução, que serve também para ajudar a estabelecer a motivação de cada personagem, fez eu lembrar muito da minha infância e de como eu era uma criança idiota. Do trio principal, eu me identifiquei em diferentes momentos da minha infância, ambos com o Taichi e com o Arata. Também pensando nisso, volto a notar como nós humanos precisamos estabelecer personas e realmente mostramos apenas uma faceta diferente
para cada núcleo diferente de pessoas que participamos na vida. Na escola, em dado momento, eu era o arata, quieto, isolado, até mesmo sofria bullying. E em outro momento da minha vida, no colégio, eu era mais o tight, aquele que praticava o bullying, quem sentia inveja ou ciúme da atenção dos outros. Era uma luta constante para se encaixar, para ser aceito, para se aceitar e para entender meu lugar na pirâmide da vida de uma criança, de um pré-adolescente ou de um adolescente. É curioso como eu consegui ser os dois personagens em momentos diferentes, para pessoas diferentes. Lembro que teve um moleque na minha sala, um moleque gente boa, mas ele falava meio diferente e eu fiz bullying com ele. Falo sobre isso um pouco mais a fundo no meu vídeo de Vitamin. Vai estar aparecendo aí no card caso tenha interesse em assistir ou ouvir. Esse cara um dia chegou pra mim e disse, esse mesmo cara que às vezes eu praticava bullying, eu queria ser popular que nem tu, já que tu tá no grupo aqui dos caras principal da sala, mas também se dá bem com as meninas, transita entre os grupos dos quietos e dos bagunceiros. Eu fiquei sem palavras. Na época eu acho que eu estava na 7ª série, o que hoje seria o 6º ano, e fiquei meio, como assim? Aos olhos desse cara eu sou popular? Mas aos meus olhos eu tenho que lutar todo dia para não ser zoado. Mas para ele, como às vezes eu zoava ele também, fazendo agressões ou microagressões psicológicas, para ele eu era um dos populares. O que mostra como tudo é uma questão de ponto de vista. Mas sério, eu me sinto muito e peço desculpas por tudo que eu fiz. Eu não era um dos populares, eu era só uma pessoa horrível mesmo, que não sabia que tu, cara que eu zoei, era um dos meus e que eu devia me aliar contigo ao invés de criar inimizades. Sinto muito, muito mesmo. Algumas coisas mudaram de lá pra cá, mudaram em mim. Se alguém entrasse na minha vida hoje e passasse a conhecer as minhas falhas, talvez, ou melhor, muito provavelmente, não saberiam que essa já é a versão melhorada que aprendeu muito, quebrando a cara diversas vezes. Mas eu consigo ver em mim mesmo mudanças, algumas melhoras, progresso, mesmo que talvez não tão grande, mas pelo menos algum. Por exemplo, se hoje em dia há alguma discussão ou briga com uma pessoa que eu gosto, eu quero resolver ela o quanto antes e fico estressado quando uma discussão boba, que poderia ter sido encerrada de forma rápida, é estendida de forma desnecessária. Mas mesmo que haja um conflito, que por X motivo, qualquer que seja ele, eu não consegui resolver, dificilmente eu fico remoendo ou guardo rancor. Se eu fico com raiva, é no calor do momento. E em pouquíssimo tempo já volto a falar com a pessoa, pra pedir desculpas, tentar reconciliar e resolver, pra não deixar nada inacabado. Se eu tentar, mas falhar, pelo menos fico um pouco mais tranquilo, já que eu sei que eu fiz a minha parte pra tentar resolver o conflito e sigo em frente sem guardar rancor. Claro que não tô dizendo que eu sou nenhum ser iluminado, que não sente raiva de nada, nem ninguém. Sou um humano no final do dia e como qualquer humano, falho. Porém, tento ao máximo me melhorar, pelo menos um pouquinho a cada dia. Me questionar constantemente se eu realmente fiz tudo o que eu podia para resolver alguma situação que ficou inacabada e que me é desconfortável. Laços se vão. É muito esquisito. Me peguei pensando nisso enquanto escrevi o roteiro. Eu passei o tempo todo nesse texto descrevendo diferentes partes da minha infância e como essas minhas primas eram partes cruciais da minha vida. Eram sem dúvidas as pessoas mais próximas a mim. Se eu tinha uma fita cassete de um desenho, levava para assistir junto. Se ela estava jogando um jogo novo, nós jogávamos quando íamos lá. Eram parentes, mas amigas ao mesmo tempo. Não é esquisito? Pra mim é esquisito demais. São só lembranças agora, nada mais. As pessoas que já foram as mais próximas do mundo pra mim, hoje são quase que completos estranhos. E não é nem que nós perdemos o contato ou algo do gênero, estamos literalmente a alguns cliques de distância. É só mandar um WhatsApp e trocar ideia. É mais que nós nos tornamos pessoas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, com opiniões e visões de mundo muitas vezes opostas e conflitantes. Às vezes eu olho uma foto ou jogo um jogo e me lembro. Mas aquele tempo ficou preso no passado. Aquele eu, aquelas elas, todos estão lá. E muito provavelmente jamais sairão. Tudo simplesmente desaparece. O tempo é implacável. Foi quase como se tivéssemos sido criados num ambiente fechado na época, moldado, perfeito para fazer acontecer, como uma espécie de experimento. A situação, a faixa de idade, o fato de sermos parentes, crescermos juntos, todos foram fatores que nos aproximaram uns dos outros. Mas hoje, a situação, o fato de sermos parentes, de termos crescido juntos, nada disso importa, ou importa muito pouco. Pelo menos não importa o suficiente para termos uma conexão forte. Eu, pelo menos, não sinto uma. Não tenho nenhuma inimizade, não me entendam mal, mas também as afinidades são bem poucas. Além disso, também haveria uma desconexão caso houvesse uma conversa sobre gostos pessoais, interesses, hobbies, causando ainda mais a sensação de estranheza, de distanciamento. A chance de que houvesse uma discordância séria a nível pessoal, caso tivéssemos uma conversa sobre política, por exemplo, seria altíssima, com opiniões e visões distantes. Cada um vive a sua vida.
olhando pra frente, sem ter contato com o passado, que agora não passa de uma memória nostálgica, estranhos, ao mesmo tempo que desconhecidos, familiares. Muito prazer, eu sou o Marcos. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado e prestigiado meu trabalho até aqui. Então você que sempre curte, assiste, se inscreve, comenta, ativa o sininho, eu agradeço muito, de coração. O YouTube não tem costume de entregar todos os vídeos, então se você ainda não clicou no sininho, assina aí para receber notificação sempre que eu postar vídeo. E me siga nas redes sociais pra gente conversar ou para não perder quando tiver novidades do canal, um vídeo novo. Arroba é @KiskersJournal, tá aparecendo aí na tela, para todas as redes. E claro, se quiser trocar uma ideia sobre o vídeo, sobre qualquer anime, mangá, videogame, só comenta no vídeo ou me chama na DM que a gente vai conversar. Eu estou com planejamento para começar a streamar na Twitch. A minha arroba lá também é @KiskerJournal, o título, o nome da conta. Então se quiser lá seguir para quando tiver alguma live puder acompanhar, vai dar uma ajuda gigantesca para mim, de verdade. Mas fica tranquilo que se não bater os horários e não der para assistir online, vou deixar o VOD gravado e eu também vou estar editando alguns cortes um pouco mais simples e diretos para estar postando aqui no canal. É mais uma das minhas medidas para tentar ajudar no algoritmo aqui no canal, até porque uma VGC como essa que você acabou de ouvir depende de tempo, de inspiração, de como eu tô me sentindo e disponibilidade de tempo para gravar, até porque eu trabalho. E um vídeo por mês, ou às vezes até um vídeo a cada 2 meses, como é o caso do vídeo de Vitamin, é impossível fazer com que o canal funcione assim. O algoritmo nunca vai entregar os vídeos e o canal só vai desaparecer no mar de centenas de milhares de vídeos, tá, na plataforma. Então ainda teremos vídeo essays, fica tranquilo, eu adoro fazer esses vídeos, mas eles dão mais trabalho. Porém, também teremos cortes com um conteúdo mais simples, sem nenhuma edição ou pouca, né? Onde falo as minhas opiniões sobre determinada série, anime, mangá ou game. Acredito que vocês irão gostar, já que vão ser as minhas opiniões, só que de forma mais crua. Também participo do podcast do Takumi Enferrujado, o canal dele tá aparecendo aqui no card, na descrição, caso alguém queira conferir os vídeos dele, que são muito bons, e também para ouvir o TofuCast, dá uma passada lá. O último episódio foi sobre clichês e críticas, mas também temos episódios sobre a série de videogames Persona, sobre mangás como Chainsaw Man, Bleach e vários outros. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!